e amigos que estão aqui connosco esta tarde. Também saudamos as pessoas que estão lá em casa. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa terceira apresentação do programa Eventos Finais. Nós esta tarde vamos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas. Dizer-vos que, portanto, para aqueles que estão a assistir no YouTube, vocês podem colocar, quer no chat, quer mesmo nos comentários do vídeo, podem colocar alguma questão que queiram fazer. Aqui na sala nós também vamos dar oportunidade para depois quem quiser fazer perguntas poder colocar a sua pergunta. E antes de começarmos esta sessão, nós vamos fazer uma breve oração. Ruben, pedia-te que pudesses começar com esta oração. Vamos orar. Bom e querido Pai, estás mais altos dos céus, vimos perante Ti, Senhor. Pedi para que possas fazer presente aqui no meio de nós, pedi que possas dirigir esta reunião e, sobretudo, bom Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui presente. Ó Senhor, Tu dar-nos tantos privilégios, tantas bênçãos. Deste-nos a Bíblia, deste-nos o Espírito de Profecia, deste-nos, Senhor, tantas coisas maravilhosas para que pudesses, através delas, guiar a nossa vida. Ajuda-nos, bom Pai, a colocar-nos sempre à Tua disposição para Tu nos poderes usar e, sobretudo, bom Pai, que tudo o que possamos fazer, dizer, pensar, possa ser inspirado por Ti. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Ruben, nós, como tu sabes, preparámos aqui algumas perguntas para começarmos e esta é a primeira pergunta que nós temos. Quando falamos sobre eventos finais e as questões à volta da marca da besta, surge a questão: quando é que o povo de Deus deve sair das grandes cidades? Qual é a diferença entre o chamado para a vida no campo, a saída das cidades e aquilo que nós comumente chamamos a fuga para as montanhas? Como é que nós entendemos aqui os diferentes tempos? Então, isso são quase 3 perguntas numa só, não é? São 3 aspectos muito importantes e tudo o que acabaste de dizer representa 3 coisas diferentes. Quero ir para o campo, quero abandonar as cidades, quero a fuga para as montanhas. São 3 questões que estão relacionadas, mas que são assuntos diferentes. Mas antes, se me permites, antes de propriamente responder a pergunta, em primeiro lugar, eu estou aqui sentado porque estou a apresentar este seminário e porque é um das minhas paixões teológicas, é Apocalipse, é os eventos finais. Aliás, só para dar um pequeno contexto, em teologia, o meu sonho era ser alguém que percebesse doutrina. Sempre foi o meu sonho. E em 2016 eu cumpri esse sonho, me tendo especializado em doutrina adventista, e reparei que o meu sonho estava incompleto, porque apesar de saber as doutrinas, eu notei que a minha vida espiritual não tinha tido o melhoramento que eu achava que ia ter pelo facto de ter aprofundado o estudo das doutrinas. E especializei-me, por exemplo, na doutrina da Trindade, é algo que eu prego bastante, e outros assuntos semelhantes. Mas eu cheguei à conclusão que aquilo que realmente faria diferença na minha vida era estudar Cristologia. Então eu dediquei-me durante vários anos ao estudo da justiça de Cristo, do santuário, da diferença entre justificação pela fé, santificação, justiça de Cristo. E depois é isso, e eu comecei a apaixonar-me por aquele que é o meu livro preferido. E estou a dar uma pequena introdução para porque é que estamos aqui. E tornou-se a minha paixão o livro de Apocalipse. E eu fiz uma especialização nesse livro, estudei durante muito tempo esse livro e, digamos assim, as questões relacionadas com os eventos finais passaram a ser algo de central no meu estudo. E foi aí que inicialmente surgiu um seminário sobre Apocalipse, que tem 28 estudos, e mais recentemente surgiu um seminário sobre eventos finais, focar exatamente aquilo que está para acontecer. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o livro do Apocalipse é um livro que não é um livro de leitura. Simplesmente, se eu pego no livro do Apocalipse
O livro de Daniel já se pode ser mais um livro de leitura, mas especialmente o livro do Apocalipse, não se pode ler o livro do Apocalipse. Porquê? Porque se nós lermos o livro do Apocalipse, nós não entendemos quando é que está a falar de um assunto, quando é que está a falar de outro, porque ele está sempre a saltar para situações diferentes. E aquilo que me fez finalmente perceber foi ter estudado a estrutura do livro, quer a sua estrutura literária, quer a sua estrutura profética, que permite então nós depois entendermos de que é que se está a referir cada parte do texto. E então aí as coisas começam a fazer sentido de maneira diferente. E aí começamos a entender cronologicamente que zonas do livro do Apocalipse está a referir a quê? E então depois encaixamos o Espírito de Profecia, que nos vem trazer luz exatamente a cada uma dessas sequências de eventos. E então agora vou responder à tua pergunta. É claro que eu não tenho citações prontas para mostrar, por isso tudo aquilo que vamos falar agora durante os próximos minutos, depois se tiverem alguma dúvida podem pedir o texto ou a citação que eu vou parafraseando e vou citando. No entanto, e ainda antes de responder à tua pergunta, queria dizer que, apesar de tudo isso, eu posso não estar apto a responder a todas as perguntas, não é? Há coisas que eu posso simplesmente não saber, ou então posso dar a minha opinião, mas que pode não ser exatamente assim. Bom, agora indo para a tua pergunta, isso vem em sequência no que nós falámos, quer ontem, quer hoje de manhã, porque nós vimos que há uma sequência lógica que aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro. Eu vou resumir rapidamente essa sequência lógica. Primeiro, a lei dominical, assim propriamente dita, a obrigatoriedade de descansar ao domingo, vai ser o ponto de partida para os eventos finais. É uma lei que vai ser instituída sem ser uma lei religiosa. E por isso precisa de argumentos que vimos ontem, o argumento científico, o argumento moral. No entanto, a serva do Senhor diz claramente que apesar dessa lei não ser nenhum problema para o povo de Deus, como não foi no passado, ela é um aviso para o povo de Deus. E esse aviso é um aviso muito importante. Porquê? O aviso é algo deste género. É a tua última oportunidade para ir para um local onde possas ter sustento próprio. E isto é um facto muito importante. Porquê? Desde a altura de Ellen White, que já são há cerca de 150 anos atrás, que ela diz e afirma que as grandes cidades não é o local para um cristão viver. Mas ela também diz que a obra nas cidades não terminou. Ela diz que é preciso ter escolas, igrejas, centros de influência, pessoas que dedicam a sua vida a evangelizar, a trabalhar nas cidades para que a mensagem possa chegar a essas pessoas. No entanto, o primeiro decreto dominical é um sinal de Deus para que o seu povo perceba que a obra nas cidades terminou. Ou seja, já não existe mais trabalho missionário para fazer nas grandes cidades. E é por isso então que o povo de Deus deve ir para um local onde se possa preparar para o resto dos eventos. Também queria dizer, antes de continuar, durante eu estar a falar, vocês podem interromper, podem fazer perguntas, estejam à vontade, está bem? Para não ser um monólogo, se houver alguma coisa que não seja clara, podem interromper, acho que sim. Claro que sim. Então, a ordem de ir para o campo não é uma ordem hoje universal. O que é que isto quer dizer? Deus ainda precisa de algumas pessoas que possam ainda trabalhar junto às cidades ou nas cidades. No entanto, é de facto já hoje o local ideal preparado para o Senhor para se criar uma família, para se educar os filhos, é verdade. Mas ainda não é uma ordem universal. A partir do primeiro decreto dominical era então uma ordem universal. É por isso que a primeira lei dominical
a ordem de ir para se retirar para locais onde possam ter o sustento próprio, é algo que hoje já pode ser para mim, para a minha família. Deus já me pode colocar no meu coração esse desejo para eu já ir preparar caminho, mas também Deus ainda me pode estar a chamar hoje para fazer essa obra nas cidades. E estava a pensar mesmo aqueles que já estão no campo, também isso não invalida a continuação do trabalho nas cidades, não é? Como a Ellen White fala na questão dos postos avançados, não é? Portanto, morar no campo, mas ainda assim continuar, como tu disseste, não é? Até que chega o momento em que a obra nas cidades será concluída. Exatamente. E então o primeiro decreto dominical é exatamente isso. É a ordem universal. Portanto, essa mensagem do ir para o campo é algo que acontecerá definitivamente a quando da primeira lei dominical. Agora, isto nada tem a ver ainda com o fugir para as montanhas, ok? Nós vimos, eu vou repetir que isto é muito importante, as 4 fases da lei dominical são guardar o domingo, dia de descanso, não tem problema nenhum. Segunda fase, trabalhar ao sábado, tem problema para o cristão. Isso é que vai ser receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. Terceira lei, o que é? Impedir de comprar ou vender, lembram-se? Por isso já estamos em plena fase em que o sustento próprio tem que ser uma realidade na vida do cristão. Quarta fase, lembram-se qual era? É serem condenados à prisão. A maioria do povo de Deus não vai ter problemas com isso, mas está escrito que alguns serão presos. E a quinta e última fase é o decreto de morte, sendo que ninguém vai ser condenado à morte. Vamos falar disso daqui a alguns dias. Mas este quinto decreto, o decreto de morte, é o sinal que Deus deu ao seu povo para abandonar tudo e fugir para as montanhas. A mensagem é muito clara: não façam nenhum preparativo. A preparação que temos que fazer é para as fases anteriores. É ter um local onde ter sustento próprio ou me juntar a alguém que tenha essa possibilidade. No entanto, a quinta lei dominical, decreto de morte, é o sinal para o povo de Deus deixar tudo para trás, deixar os seus bens, as suas posses e fugir para onde o Espírito do Senhor os levar. Eu conheço alguém que estava a preparar uma gruta para fugir. Não é o que está escrito. Não façam planos. Deus irá orientar o seu povo e será o que é dependência total do Senhor. Bom, não sei se fui claro, julgo que sim. Se há alguma dúvida sobre esse assunto. Muito bem. Queria pegar numa questão que tu mencionaste, falaste nesta questão do sustento próprio, não é? Uhum. E temos aqui uma segunda questão que vai nessa linha. Temos ali. Força. Só um segundo, ali com o microfone. Sim. Antes de passar, eu queria fazer uma questão, desculpe. Força. Okay. A vida no campo, e a saída para ir para o campo, para viver no campo, e suponhamos se a igreja toda sair da cidade e ir viver no campo, evangelizar as grandes cidades não se enfraqueceriam? Por exemplo, eu como estudou Apocalipse, sabe muito bem disso. Ele não faz ênfase de nós evangelizarmos as grandes cidades, trabalhamos nas grandes cidades. Inclusive, há programas das nossas igrejas que preparam só para trabalhar nas grandes cidades. Se abandonarmos as grandes cidades, formos para o campo todos, como é que a gente vai evangelizar as grandes cidades? É isso mesmo, por isso é que não chegou esse momento. Por isso é que realmente o sinal de Deus ainda não se concretizou. E porquê que é isso? De acordo com a profecia de Apocalipse capítulo 7, a ira de Deus vai começar a cair logo a seguir à primeira lei dominical. Sim. Logo. E segundo a profecia, aonde é que vai cair a ira de Deus logo? É precisamente nas grandes cidades. Então o que é que acontece? Porquê que a obra nas grandes cidades termina na primeira lei dominical? Porque a ira de Deus vai começar a cair nas grandes cidades. E nós estamos a falar agora que a partir desse momento começa o desenrolar dos eventos finais. Nós vamos falar ainda que a grande obra de pregar em todo o mundo ainda não aconteceu.
Ainda faltam outras coisas acontecerem, mas ela será pregada de uma forma diferente daquilo que é pregada agora. E realmente o sinal que Deus nos dá na primeira lei dominical é: o tempo de graça das grandes cidades terminou. É claro que isso não é agora. Sim, Por isso é que agora nós precisamos de igrejas nas cidades, precisamos de restaurantes nas cidades, de pontos de influência, de escolas, de pessoas que tenham sido orientadas pelo Senhor para morar em locais que permita que tudo isso possa funcionar e acontecer. Por que eu fiz essa pergunta? Eu gostaria que o irmão Rubem deixasse bem claro, porque infelizmente muito do nosso povo confundem essas coisas, não sabem distinguir as coisas conforme deve ser. Aquilo que temos assistido nas nossas igrejas atualmente, e vamos assistir com mais frequência, é que as pessoas começam, tem que sair da cidade. Inclusive, a nós, pastores, nós somos muito atacados sobre isso, que nós não preparamos as pessoas para sair das grandes cidades. E esquecem que o trabalho grosso a ser feito é nas grandes cidades, não é no campo. Não é no campo. É isso mesmo. Aliás, nós temos de ter esta noção que hoje Deus pode, de facto, colocar no coração de algumas pessoas para irem para o campo, e é muito importante haverem pessoas que até já preparem esse caminho, mas também é muito importante nós não julgarmos aqueles que não estão a fazer agora. Porque isto nós podemos avaliar as coisas desta forma. O nosso objetivo como cristãos é fazer a vontade de Deus. É colocar a nossa vida nas mãos dele. E hoje, Deus ainda tem uma obra a fazer em todos os cantos da terra. Em todos os cantos da terra. Então, se Deus ainda está a pegar numa família ou em alguém para ele trabalhar em Nova Iorque, e eu não sou ninguém para julgar, porque é que essa pessoa ainda está lá? E não está a viver num local que eu se calhar acharia que devia estar a viver. Então é muito importante nós sabermos que Deus pode estar ainda hoje a orientar famílias diferentes para obras diferentes. E para haver igrejas nas grandes cidades, tem que haver pastores nas grandes cidades. Tem que haver anciãos, tem que haver líderes. Então nós temos que entender isto, que é de facto o sítio ideal para criar uma família no campo, mas Deus ainda precisa hoje de pessoas em todos os lugares deste mundo. E nós temos de ter muito cuidado em não julgar os outros. E isto serve para tudo. Não só para esta questão, serve para tudo. Porque nós não sabemos nem o que está no coração da outra pessoa, nem sabemos o plano de Deus para aquela pessoa. Nós estamos a ter também na internet aqui alguns comentários e estava a ser mencionado aqui, por exemplo, a questão de poder viver no campo, mas trabalhar na cidade. Exatamente. E isso era algo que eu queria acrescentar, que é, para aqueles de nós que já moramos no campo, isso não nos isenta de fazer o nosso ministério na cidade, portanto, de trabalhar na cidade. Temos exemplos bíblicos, não é? Portanto, quando pensamos em Enoque, quando pensamos em João Batista, mesmo estando retirados, portanto, o ministério nas cidades, nos centros urbanos, não foi... Eu vou dar um exemplo, Tiago. lado. Isso que tu disseste, estou completamente de acordo, mas há situações em que não é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive o privilégio de estar em 4 continentes diferentes, em muitos contextos diferentes, visitar muitas igrejas adventistas em países diferentes e ver muitas realidades diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu estive num país que é Hong Kong. Agora pertence à China, mas mesmo assim tem ainda o seu próprio governo e está separado e tem fronteira com a China. E é um país muito pequeno, mesmo muito pequeno, literalmente no topo do edifício vê-se o país todo. É um país que tem a maior concentração de edifícios com mais de 40 andares. E naquele pequeno espaço moram 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Só a cidade, o país é uma cidade. E eu, para trabalhar na Igreja Adventista do Sétimo Dia daquela cidade, só tenho uma hipótese: morar naquela cidade. Estás a compreender o que eu estou a dizer? Ou seja, nós temos que avaliar as situações.
Deus ainda tem pessoas naquela cidade que precisa salvar. E então, o que é que Deus vai fazer? Vai chamar alguém para trabalhar naquela cidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mesmo que aquela pessoa não possa morar no campo. Não tem hipótese, não dá. Por isso nós temos que ser prudentes e pensar que existe ideal e existem situações específicas que Deus realmente precisa ainda de pessoas para fazer essa obra. Pegando então aqui como dizia, não é? Tu falaste na questão do sustento próprio. Temos aqui uma segunda pergunta que é: sabemos que quando for proibido comprar ou vender àqueles que forem fiéis a Deus, a crise será muito séria, não é? Ellen White tem uma citação sobre isso. A pergunta é: como é que o povo de Deus se manterá nesse período e como entender a providência de Deus hoje, nessa altura e no período em que teremos que nos isolar nos lugares escondidos da terra? Portanto, e temos também esta promessa de Isaías 33:16, não é? Portanto, que não sei até se gostarias de começar por ler Isaías 33:16 e, portanto, compreender Já agora vamos ver a providência de Deus ao longo, portanto, hoje, nesse período da crise e quando tivermos também que nos isolar nos lugares escondidos. Vamos então abrir a nossa Bíblia, Isaías 33:16, é isso? Então diz o seguinte: este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Ok, este é um texto que claramente aponta para a fase final dos eventos finais. Então temos aqui uma promessa do Senhor que nós já conhecíamos, provavelmente conhecem citações de Espírito de Profecia que diz exatamente a mesma coisa, que diz que no tempo do fim, mesmo nas montanhas, o povo de Deus vai ter sustento. Mas eu penso que a tua pergunta vai um bocadinho mais longe, vai também na fase anterior da vida do campo. Como é que entendemos a providência de Deus? Ok. Eu acho que a melhor maneira de nós entendermos estas fases diferentes, portanto, a fase que vivemos agora, a fase definitiva da vida no campo, para todo o povo de Deus, e a fase de fugir para as montanhas, da mesma maneira da vida no cristão hoje, ou até na vida do cristão no passado. Deus promete já hoje ao seu povo o que é que está garantido. O que é que diz a palavra do Senhor? Fala em quê? Fala em comer, beber e vestir, só fala nisso. Existe essa promessa ou não existe? Promete ou não? Sim. Certo. Ele não promete que vamos ter o carro XPTO, nem a casa XPTO, mas as necessidades básicas o Senhor já hoje nos promete. No entanto, eu não posso me sentar no meu quarto ou na minha sala a ver televisão o dia todo e à espera que chegue o alimento, a bebida ou o vestuário. Concordam comigo? Certo. E eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, tenho que fazer a minha parte. Deus promete que abençoa o meu trabalho. Um dos grandes exemplos bíblicos que nós temos para isso é o exemplo de Jacó. Jacó, apesar das dificuldades da vida, Deus nitidamente fez o quê? O que é que Deus fez na vida dele? Ele abençoou ou não abençoou? Mesmo nas dificuldades que ele tinha e para quem tinha que trabalhar, o fruto do trabalho dele claramente era abençoado por Deus, ao ponto que os outros diziam o quê? Eu quero que continues aqui, não é? Porquê? Porque eu vejo que o Senhor te abençoa. Ok. Então, esta promessa de Deus é transversal não só para os eventos finais, nem só para o viver nas montanhas, mas para toda a vida do cristão. Como é que nós entendemos isto? Assim como Deus abençoou Jacó, ou nos abençoa agora no nosso trabalho, para ganharmos o pão de cada dia, na altura em que o povo de Deus tem que tirar o seu sustento da terra, o que é que Deus vai fazer? O que é que vocês acham? Acham que o plano de Deus é, muito bem, compra uma propriedade, senta-te que eu faço as coisas nascerem sozinhas? Acham que isso tem lógica? Não tem. Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que cultivar a terra, tenho que regar. A promessa de Deus é que vai abençoar. E vamos ter o pão de cada dia. No entanto, este texto bíblico aponta para uma fase que é diferente.
Aponta exatamente para o último ano da história deste planeta, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Aí temos que ir para locais em que não há sustento próprio. Não há trabalho para a gente fazer, não há maneira de nós sobrevivermos. E a promessa de Deus qual é? Aquilo que não é possível ao homem, é possível a Deus. Então Deus vai sustentar. Como? Não sei. Eu não tenho que saber como, só tenho que saber que vai acontecer. Então a promessa do Senhor é essa, não te vai faltar água, não te vai faltar alimento. Esta é a promessa que os filhos de Deus acreditam e é aquela que eles se vão agarrar quando tiverem que fugir para as montanhas. E as promessas de Deus, o que é que acontece a elas? O que é que acontece às promessas de Deus? Elas não falham. Obrigado, Ruben. Portanto, assim, se resumirmos, nesta fase em que estamos agora, trabalhamos e Deus abençoa. Deus abençoa. Chegará um momento em que, com esta crise de não podermos comprar e vender, teremos que trabalhar a terra e Deus abençoará também. E haverá um momento em que teremos que ter uma dependência total de Deus, porque possivelmente, se calhar, nem estaremos fixos num único local, não é? Portanto, Deus cuidará de nós. Amém. Muito bem. Uma terceira pergunta. E depois vamos também dar oportunidade aqui à sala. Portanto, irmãos, se tiverem perguntas desse lado, registem que nós vamos já abrir. E se eu tiver a dizer alguma coisa que não esteja bem, também corrijam. Sejam à vontade. Ok, uma terceira pergunta, Ruben. No contexto do tempo do fim, como é que nós devemos olhar para o constituir família e ter filhos nestes tempos difíceis em que estamos a viver? Como entender citações de Ellen White como esta que se encontra no livro Eventos Finais? E ela diz: na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Então, como entender uma afirmação como esta no contexto do tempo em que estamos a viver, ter filhos, não ter filhos? Não prepararam perguntas fáceis vocês, foi só perguntas difíceis. Ora bem, não sei se é de responder a resposta rápida ou a resposta longa. É uma pergunta, de facto, difícil, mas que pode ser respondido na minha visão de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a quem é que ela foi dirigida. É preciso entendermos a quem é que esse conselho foi dirigido. E a outra maneira é quando é que foi escrito. Muitas vezes, e agora se permitem abrir um pequeno parênteses, aliás, até estávamos a discutir isso à hora do almoço, muitas vezes existe a dificuldade de nós comentarmos ou avaliarmos ou entendermos citações isoladas. E isso é válido tanto para a Bíblia como para o Espírito de Profecia, ok? Porquê? Porque algo retirado do contexto pode se tornar um pretexto. E isto é muito importante nós entendermos que existem muitas afirmações do Espírito de Profecia que têm um contexto específico para o qual elas foram escritas e têm um motivo particular para o qual elas foram escritas. E muitas vezes não podem ser aplicadas universalmente. Estou-me a lembrar agora no exemplo que falámos à hora do almoço, e se me permitirem eu vou dar o mesmo exemplo, que é um exemplo que eu acho muito interessante. Eu tive um professor que era um professor que gosta muito do Espírito de Profecia, é uma paixão dele. Um professor que realmente tenta pôr em prática aquilo que o Senhor diz. Mas ele ensinou-me uma coisa que eu nunca me tinha apercebido. Primeiro, ele ensinou-me que Ellen White apenas escreveu 23 livros. Algo que eu não sabia. Nós olhamos para os livros de Ellen White, em português existem, se eu não me engano, na última contagem, 98 livros. Em inglês existe perto de 150 livros. Que diz lá, Ellen White. Na realidade, ela só escreveu 23 livros. Desses 23 livros, 7 pertencem diretamente à série do Grande Conflito. São os 5 principais. Quais são os 5 principais? Primeiro, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos. Desejado todas as nações. Exatamente, desculpa. Desejado todas as nações, Atos dos Apóstolos e
Grande conflito. Há dois que se juntam. Sabem quais são? Parábolas de Jesus e... Pensamentos sobre o Sermão da Montanha. Exatamente, pensamentos sobre o Sermão da Montanha, ou o Monte das Bem-aventuranças. Ok? Juntos, são 7. A estes 7, outros livros muito importantes de Ellen White são os 9 testemunhos para a Igreja. Se repararem, já vamos em quantos? Em 16. Ela já só escreveu mais quantos livros? São Mais 7. Certo? 16 para 23. Ou seja, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23. São 7. Nesses 7, houve um sobre saúde. Alguém sabe qual é? Ciência de bom viver. Um sobre educação. Já só faltam 5. Ok? E alguns dos outros foram... Caminho a Cristo. Não é? Caminho a Cristo. E outros foram expansões de outros que ela já escreveu no passado. Então, o que realmente Ellen White escreveu foi esta gama que nós estamos aqui a falar. Ok? E estes são os livros que ela escreveu e aqueles que eu aconselho a todos a lerem primeiro antes de ler os outros. Não quer dizer que os outros sejam maus, atenção. Ela, na sua vida, sempre foi contra a produção, não vou dizer nenhuma heresia, irmãos, ela sempre foi contra a produção de compilações dos seus escritos. Mas ela deixou essa função para um grupo de pessoas após a sua morte. Certo? Mas ela sempre deixou muitas reservas em relação a isso. Então, o que é que acontece? Acontece que existem hoje muitas compilações dos escritos de Ellen White, que são uma bênção muito grande, mas que podem ter um efeito contrário. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porquê? Porque um texto retirado do seu contexto literário e do seu contexto escriturístico e para quem foi escrito, pode tornar-se perigoso para a nossa própria interpretação. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, o que é que acontece? Eu, se tenho uma compilação, eu tenho que ter a noção que aquilo foi escrito para alguém com um determinado propósito. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. As compilações não são livros de leitura, são livros de estudo. Perceberam o que eu estou a dizer? São livros que se deve de estudar. Eu pego numa citação de uma compilação e o que é que eu, como estudante da Palavra de Deus, tenho que fazer? Tenho que ir ver o seu contexto original, tenho que ler para trás e para a frente e tenho que ver quando é que ele foi escrito. Certo? Ok, então agora vamos pegar nisto e vamos aplicar a essa citação que tu dissestes. Essa citação foi escrita não como algo universal, mas dirigida a uma mulher em particular, que vivia um contexto particular. Além disso, foi escrito numa altura em que Ellen White tinha a certeza que Cristo iria vir dentro de poucos anos, porque foi escrito pouco antes de 1888. É de 1876. 1876. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter em consideração estes dois factos. Primeiro, foi dirigido a alguém que vivia uma situação particular na sua vida. Segundo, foi escrito numa altura em que os eventos finais estavam iminentes. Mas depois temos dois problemas, que é, eu não posso aplicar isto universalmente, porque, primeiro, eu não estava na mesma situação dessa senhora. Segundo, Cristo não voltou em 1888. Não porque ele não quisesse. Mas porquê? Porque o seu povo não estava pronto. E se isso fosse levado à letra, Tiago, isto significa que todas as gerações de adventistas até aqui não deviam ter existido. Certo? Eu sou adventista de 3ª geração, minha filha é 4ª geração. Por isso é que é muito importante nós, quando encontramos citações deste género, nós devemos de verificar para quem é que elas foram escritas. Outro exemplo que falámos à hora do almoço, que é um livro que eu gosto muito. Conselhos sobre o regime alimentar, conhecem? É uma compilação. Então nós temos que entender que aquilo foi escrito
Sabem que compilação aqui é o Conselho sobre o Regime Alimentar? Foi os pessoas responsáveis pelos escritos de Ellen White juntaram as cartas que Ellen White escreveu a pessoas com problemas de saúde. Perceberam? Portanto, uma pessoa tem um problema de saúde, por exemplo, respiratório, ela escreveu uma carta a dar conselhos para aquela pessoa. Outra pessoa tinha um problema digestivo, ela escreveu uma carta para aquela pessoa. Se nós não sabemos isto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler o Conselho sobre o Regime Alimentar e vamos querer pôr tudo em prática que lá está escrito para mim. Só que há um problema, eu não tenho todas as doenças que aquelas pessoas tinham. Por isso nós temos de ser ponderados naquilo que nós estudamos e lemos. É um livro extraordinário? É. E pode-se aplicar na nossa vida? Sim. Mas eu primeiro tenho que estudar o quê? O que é que eu tenho que estudar? Para que situação é que aquela parte do texto foi escrita para quem e em que contexto? Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz sentido. Então, é neste contexto que nós podemos ver, e desculpem ter dado uma volta muito grande para chegar ao que estamos a falar, mas é mesmo assim. Nós temos de ter cuidado em nos agarrarmos a só uma porção do texto e fazemos a nossa teologia à volta desse texto. Nós temos que entender porque é que ele foi escrito, em que circunstância e para quê. É uma realidade que a própria Bíblia diz que haverá um tempo em que provavelmente não é uma boa ideia. Mas enquanto esse tempo não chega, cada família deve procurar em oração saber se o plano de Deus para a sua vida hoje é ou não ter filhos. Ok? E não pegarmos em situações isoladas para aplicarmos universalmente para a vida de um cristão. Só um segundo, vamos pôr aqui o microfone para só ouvir lá em casa. Como eu tive um professor no IAE, agora o Campus 1, ele dizia um texto fora do seu contexto é um pretexto. Infelizmente, nós, povos adventistas, somos especialistas nisso. Pegar o texto fora do seu contexto e querer aplicar em todos os aspectos generalizados. Não dá. E eu creio que nós hoje temos realmente que saber. O Ellen White, quando ele escreve as coisas, o porquê que ele escreve e para quem ele escreve, né? Então tem que ver o contexto imediato onde ela escreveu e, sobretudo, para nós hoje em dia, como nós podemos interpretar e aplicar esse texto dela, aliás. Portanto, eu creio que nós temos um trabalho muito grande para fazer. Quando digo nós os pastores, os leigos e todos aqueles que se envolvem em estudar todo assunto que tem a ver com os momentos finais que vamos passar. E ter muito cuidado em não ser alarmista, não ser sensacionalista, em não criar dificuldade para muitas pessoas que, quando ouvem falar sobre isso, entram logo em pânico. Eu, quando estava na igreja de Vila Chá, mandei uma irmã para parar de ler o livro Preparação para a Crise Final. Mandei parar mesmo. Diz, irmã, pare de ler esse livro. Porque toda vez que essa irmã chegava à igreja, às quartas-feiras, ela vinha em pânico. Em pânico. E cheguei a certo momento, eu mandei-lhe parar de ler o livro, porque diz, irmã não tem estrutura mental para continuar a ler o livro. Pare de ler o livro, porque senão vai lhe fazer mais mal ainda. Nós temos de ter a noção de que nós não podemos ter preguiça. Não é simplesmente porque alguém me manda no Facebook ou no WhatsApp uma citação que eu já sei tudo sobre aquele assunto. E eu tenho a obrigação moral, que é para comigo, que é perante Deus, de ir verificar a citação. Já me mandaram para mim, e como devem calcular, há muitas pessoas que me mandam coisas e perguntas. Ainda hoje, antes de vir para a igreja, estava a responder a uma pessoa que me mandou uma pergunta. E nós temos de ter a obrigação moral, quer com nós mesmos, quer com Deus, de ir ver primeiro se é verdadeira a citação, porque já me aconteceu muitas vezes que pertencem às mensagens ocultas ou desaparecidas, aos testemunhos secretos, não é? É que simplesmente não existe a citação.
outras vezes ele existe, mas o contexto faz com que essa citação tenha um significado totalmente diferente daquele que a pessoa está a querer atribuir. E por isso nós temos essa obrigação. Agora, isto também não serve de desculpa para não pormos em prática aquilo que o Senhor claramente nos mostrou que devemos fazer. Certo? Certo. Não pode servir de desculpa. Então nós nem podemos ir para um lado, nem podemos ir para o outro. Porque nós amanhã vamos ver a importância que os escritos de Ellen White vai ter nos eventos finais. Vai ter uma importância fundamental. E então nós também não podemos descartar aquilo que está claramente demonstrado no Assim diz o Senhor. Obrigado, Rubén. Foi importante teres dado, portanto, todo o contexto para entendermos. Olha, nós temos aqui uma pergunta que vem, portanto, de quem está a assistir na internet. E a pergunta vem da Susana. Ela pergunta: quando sair a lei dominical e a obrigação de trabalhar ao sábado, como irão ser enganados os judeus, já que eles ainda guardam o sábado? Ok, é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, eu queria só esclarecer o seguinte. O Espírito de Profecia não fala em lei dominical. Fala em leis dominicais. Certo? Porquê? Porque não há uma lei dominical. Há várias. Nós hoje, ontem e hoje, vimos coisas diferentes, certo? Uma coisa é uma lei para obrigar a trabalhar, para obrigar a guardar o domingo. Outra coisa é uma lei para obrigar a trabalhar ao sábado, outra coisa é uma lei para comprar e vender, outra coisa é uma lei de prisão, outra coisa é um decreto de morte. Okay? São tudo leis diferentes, todas elas vão ser proclamadas. Então, estamos a falar especificamente da segunda lei, da lei em que é obrigatório trabalhar ao sábado. Muito bem, eu já estive 2 vezes em Israel e eu quero vos dizer que é o país no mundo que é mais diferente daquilo que nós achamos que ele é. De longe. E é um choque nós estarmos lá e perceber que a visão que nós tínhamos de um país não podia ser mais diferente. Eu vou dar um exemplo. Quantos judeus acham que guardam o sábado? Alguma ideia? Existem em Israel cerca de 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões, quantos acham que guardam o sábado? Apesar do sábado ainda ser uma imposição legal no país, ok? Legalmente, há alguns tipos de atividades que não podem ser exercidas ao sábado e tem a ver com o país está desenhado de uma maneira em que quem guarda o sábado pode guardar o sábado. Faz sentido o que eu estou a dizer? No entanto, em 10 milhões de habitantes em Israel, quanto vocês acham que efetivamente guardam o sábado? Tem alguma ideia? 9 milhões? 1 milhão? É uma pergunta interessante, não é? Sabiam que Israel é dos países mais secularizados do mundo, de longe? Para vos dar uma ideia, em média, na Europa, 17% da população não acredita em Deus. O país mais secularizado da Europa, que é a França, 40% das pessoas não acreditam em Deus. Em Israel são 60%. E entre os judeus, 60%. Dos 40% dos judeus que acreditam em Deus, mais de 50% não pratica nenhum tipo de religião. Perceberam o que eu estou a dizer? São judeus não praticantes. Já estamos a reduzir a percentagem, certo? Dentro da percentagem daqueles que acreditam em Deus e exercem algum tipo de religião, eles estão divididos em vários grupos, mais precisamente em 3 grupos. Desses 3 grupos, todos têm liberais e conservadores. O maior desses 3 grupos são aquilo que se chama os judeus modernos, em que o foco não é os rituais litúrgicos. Ou seja, quando nós formos a ver,
a percentagem de judeus que realmente dá importância aos rituais litúrgicos, à religião e ao sábado é uma percentagem muito pequena da população de Israel atual. Isto não era assim no passado. Atenção, há 50 anos atrás isto não era assim. E o alastamento do secularismo em Israel está a ser tão grande, tão grande, tão grande, que está a haver uma polarização na sua sociedade. Porquê? Não sei se vocês sabem, mas em Israel, o homem que se dedicar ao estudo da Torá é sustentado pelo Estado e não tem que trabalhar. Então nós temos 10% da população que é sustentado pelos impostos dos outros 90% e não podem fazer trabalho secular, não fazem trabalho secular. Como é que vocês acham que os outros 90% se sentem, visto que a maior parte desses 90% nem sequer acredita em Deus? Injustiçados, não é? Então, resumindo isto tudo que eu estou a dizer, realmente eu vejo dificuldade num judeu ortodoxo aceitar o trabalhar ao sábado. Pois já agora, não te esqueças do que vais dizer, quem fez a pergunta, portanto, está a fazer esse reforço, que é, a pergunta era mais a pensar nos religiosos, este pequeno grupo que tu mencionas. E eu pergunto-me a mim como é que isso vai ser possível. E eu, sinceramente, não sei. Não sei como é que vai ser possível. O que eu sei é que já hoje existe uma pressão da sociedade muito forte em Israel, mesmo antes de haver leis dominicais, de parte da grande maioria da população que é secular, da minoria que é ortodoxa. E eu entendo que não sei como, mas pelas profecias eu entendo que o único grupo neste planeta que não vai ceder à pressão das leis dominicais, qual é? Alguém sabe? É exatamente. Mas também está escrito que muitos judeus, somos Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também está escrito que muitos judeus, no tempo do fim, vão se juntar ao povo de Deus. Por isso eu vejo que o grupo, respondendo diretamente à Susana, o grupo entre os judeus que vai se manter fiel ao sábado vai ser aquele que vai aceitar a salvação por Jesus Cristo. Porque Força. Fazer uma pergunta. Esse povo judeu secularizado não tem a ver alguma coisa com os que têm ligações a países ex-países comunistas? Porque se nós vemos o povo judeu, é a maior porcentagem após de 1848, que é a refundação do Estado de Israel, a maioria deles vieram dessas nações, desses antigos países do leste. E vieram, por exemplo, o Nathaniel é um deles. Portanto, eu creio que essa secularização da nação judaica poderá ter a ver uma coisa com esta. O que é que achas? É muito interessante. Existem duas tradições principais, há mais, as duas principais são a tradição sefarita e a tradição ashkenazi. A tradição sefarita é principalmente derivada da Península Ibérica, que depois se espalhou para o Brasil e para outros locais, a ashkenazi da Europa Central. E eles variam um pouco na sua liturgia, mas conseguem praticar a prática religiosa juntos. Por exemplo, eu tive que fazer um trabalho para a Universidade de Teologia, que era fazer um trabalho sobre uma religião que não fosse o cristianismo, certo? E fazia parte de um dos trabalhos, era eu ir visitar, ver a celebração litúrgica e depois fazer um trabalho relacionado com isso. E fazer a comparação entre aquilo que eu acredito e aquilo que eles praticam. E eu pensei assim, qual é a religião que eu vou escolher se não pode ser cristã aqui em Portugal? Não é muito fácil. Então eu escolhi exatamente o judaísmo. Eu escrevi para a comunidade judaica no Porto, pedi autorização para ir assistir. A resposta foi que não existe autorização, porque eles não aceitam ninguém que possa lá entrar que não seja judeu, mas como eles valorizam muito o ensino,
iam abrir uma exceção para mim devido ser um trabalho académico. E então eu lá fui. E a Sinagoga do Porto é uma sinagoga que pratica as tradições sefaritas e askenazes. Conseguem conviver juntas. No entanto, em Israel existe, como é que eu vou dizer? Existe uma... Nós estamos em Jerusalém, por exemplo, que é onde há a maior concentração dos que praticam a religião, e pela roupa nós sabemos a que facção judaica que eles pertencem. Pela roupa. Usam roupas diferentes, praticam rituais diferentes e observam religião de maneira diferente. E só de olhar para eles pela roupa nós sabemos a quem é que eles pertencem. No entanto, as fações liberais de cada uma das secções são ditos modernos, ou seja, vestem-se como os ocidentais e vivem uma vida como os ocidentais, assim como todos os seculares. E as origens do povo de Israel é de toda a parte do mundo, mas especialmente o maior número era dos países europeus e da Rússia, de onde veio o maior número que foi exatamente para lá. Mas no início, todos eles eram judeus que praticavam a religião judaica. E nós estamos a falar há quanto tempo atrás? Há quanto tempo atrás? Sabem? Há cerca de 80 anos atrás. E desde então, cerca de 80% da população, juntando os que são seculares com aqueles que, apesar de acreditarem em Deus, não praticam a religião, simplesmente não se interessa por nada relacionado com a prática judaica. Ou seja, e é isto que eu quero juntar porque é que eu falei de ir ao Porto. Os judeus não praticam proselitismo, sabiam disso? E eles não procuram novos conversos. Aliás, é proibido um não-judeu entrar numa sinagoga. O que é que isto aponta para esta religião? Se cada vez há menos que praticam, se não há proselitismo, então está a ficar o quê? Está a ficar cada vez a desaparecer mais e mais. E por isso é que, apesar de eu ver muito difícil os ortodoxos aceitarem trabalhar ao sábado, alguma coisa vai acontecer. Ou se irão converter, ou então aceitarão os enganos dos eventos finais. Ok. E lá está, nós sabemos que não é só a Igreja Adventista que se vai salvar, não é? Portanto, poderemos ver certamente conversões de judeus aceitando a mensagem que Deus nos deu. Nós temos uma pergunta lá de casa e nós vamos fazê-la, mas antes disso queria perguntar se aqui na sala alguém gostaria de... Ok, temos duas, portanto, dizer que para quem está a colocar perguntas lá em casa, nós ainda vamos voltar. Então vamos fazer assim, vamos dar primazia às senhoras primeiro, vamos ter ali a Susana, depois o Francisco. Então força, Susana. Então força, Susana. Agradeço em primeiro lugar a mensagem de ontem e a de hoje. Eu hoje não tive a oportunidade de ouvir tudo aqui, mas já ouvi. Confesso que não costumo pensar muito no futuro nestes sentidos, não é? Dos eventos finais. Mas há alguns anos esta parte tive a oportunidade de assistir a um filme nosso, penso que foi produção brasileira, acerca dos eventos finais. E fiquei com uma pergunta que me está a consumir neste momento. O Tiago falou há bocadinho acerca da versão das crianças e eu tenho uma pergunta que desde aquela altura me consome. Como é que será, à vista dos eventos finais, a resolução deste problema que, entre parênteses, eu tenho entre mãos? Eu sou funcionária desta instituição, que recebe muitos irmãos idosos por vários motivos familiares, os filhos não os podem ter em casa, não é? E vêm por aqui. Como é que, à luz dos eventos finais, nós vamos gerir isto? Se tivermos que fugir, nós vamos abandonar os nossos pais? Isso é uma pergunta muito, muito interessante. Eu acredito, sinceramente, irmã, que o Senhor tem um plano para cada pessoa que é diferente. E
ele considera cada situação em particular. É claro que nós, muitas vezes, olhamos para a nossa vida e pensamos assim, como é que isto vai ser possível? Como é que eu, na situação em que estou, posso sequer pensar em viver no campo, ou posso sequer abandonar este ou abandonar aquilo? Ellen White tem algumas citações nesse sentido e que nos demonstram, todas elas estão na mesma vertente, que é, qual é a vertente? É que aquilo que nós nos podemos preocupar deve ser aquilo que nós conseguimos fazer. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou seja, aquilo que está dentro do meu alcance é aquilo que Deus pede para eu me preocupar. E depois, o que é que Deus faz? Deus faz assim. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses. Quem tiver a Bíblia, em Filipenses capítulo 4. Agora reparem bem naquele que eu considero ser o versículo mais difícil de toda a Bíblia. E já vou voltar à pergunta que me foi feita. Na minha opinião, Filipenses capítulo 4 tem aquele que é o versículo mais difícil de toda a Bíblia. Foi escrito numa altura muito interessante da vida de Paulo. Paulo, numa das suas cartas, diz: e nós, os vivos, aguardamos Cristo a vir nas nuvens dos céus. Quando ele escreveu esta carta, ele acreditava plenamente que ia estar vivo a quando da vinda de Cristo. No entanto, em Filipenses, ele fala na promessa da ressurreição. E sabem porquê é que ele fala da promessa da ressurreição? Porque Paulo já sabia que ia morrer quando escreveu Filipenses. Ele estava há poucos meses do fim da vida dele, já estava um pouco mais avançado na idade, e escreveu esta carta na prisão, em condições completamente deploráveis. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de visitar Roma. Está lá a prisão que supostamente foi de Paulo. Não temos a certeza, mas se não foi aquela, foi parecida. Aliás, vou lá estar outra vez no próximo mês, vamos lá filmar. Irmãos, aquilo é, só de imaginar estar ali, é terrível, ok? Agora tenho uma escada para lá ir, na altura era só um buraco que tinha no teto, por baixo, nas catacumbas. E eu tento imaginar, naquelas condições, Paulo a escrever a carta dos Filipenses, porque foi lá que ele escreveu. Durante a carta dos Filipenses, Paulo diz por 16 vezes, na minha tradução diz assim, regozijai-vos. Alguém sabe o que é quer dizer regozijai-vos? Sede felizes, alegres. Como é que um homem nesta circunstância pode dizer aos outros sede alegres? Não é? Agora vamos lá. Diz assim, capítulo 4, versículo 4, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, o quê? Regozijai-vos. Ele está aqui a insistir, certo? E depois, no versículo 6 e 7, ele explica como é que isso é possível. Agora diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que é que diz este texto? Eu quero que vocês me respondam. Vou fazer algumas perguntas. O que é que diz este texto? Acho que vai um bocadinho mais longe. O que é que diz? Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. É isto possível? E eu estou-vos a dizer, para mim, isto é o versículo da Bíblia mais difícil de todos. Basicamente, o que este texto está a dizer é, não andeis ansiosos por nada. E depois continua, reparem, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças,
sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que é que está a dizer? Primeiro, nenhum motivo para estar ansioso. Porquê? O que é que vocês têm que fazer? Quando alguma coisa está de fora do vosso alcance, o que é que têm que fazer? O que é que diz o texto? Suplicar, orar, suplicar, dar ações de graças. O que é dar ação de graça? Isto é muito difícil. Repara, o texto está a dizer, primeiro, não podes andar ansioso com nada. Segundo, tens que orar e suplicar e agradecer aquilo que eu ainda não fiz. É isto que está a dizer o texto? É ou não é? Acreditam que é isto que está a dizer o texto? Posso-vos contar uma experiência? Têm 5 minutos. Vamos ver se eu consigo contar esta experiência em 5 minutos. 2017, maio. Início de maio. Recebemos uma notícia. A minha esposa estava grávida. É uma boa notícia? Sim ou não? Boa notícia. Só que ela estava grávida com 5 meses já. E nós não sabíamos. 2 meses depois, a gravidez estava a ser uma maravilha tão grande que a gente nem reparou que a minha mulher estava grávida, por estranho que pareça. O que é que acontece é que no dia 17 de julho de 2017, domingo às 5 ou 6 da manhã, a minha esposa acorda-me a dizer que havia um problema. Tinha tido um grande sangramento. Sangramentos numa grávida, normalmente, não é um bom sinal. Após termos passado todo aquele dia no hospital, um dia muito difícil, por 2 motivos. Primeiro, porque os enfermeiros estavam em greve e ela não podia ficar aquela noite ali. E o estado dela não permitia ela vir para casa. E todo o dia tentaram arranjar um sítio para ela ficar e só à noite é que conseguiram na maternidade do Porto vaga. Fomos para lá. O prognóstico era muito estranho. Tínhamos os médicos aflitos porque os valores dos fluxos para o bebê simplesmente paravam. E eles pensavam que o bebê ia morrer e passado um bocado já estavam normais outra vez. Foram analisar o bebê e o bebê já não recebia alimento suficiente há várias semanas e estava com restrição de crescimento. Ou seja, ele parou de crescer há várias semanas. O prognóstico era muito difícil. O médico veio ter connosco e disse assim: este bebê não vai poder estar aqui até ao fim, provavelmente daqui a algumas semanas vamos ter que retirar o bebê. Mas e nós não sabemos muito bem o que é que se está a passar. Tanto estavam em pânico, como a seguir já estava tudo bem. No dia a seguir, vieram ter connosco e disseram: afinal, acho que não é boa ideia nós continuarmos a esperar muito tempo, provavelmente para a semana vamos ter que tirar o bebê. Passado umas horas, recebo um telefonema, tinha ido almoçar, anda cá, o médico quer falar connosco. Agora, pensem bem nesta situação. O médico disse-nos assim: temos de tirar o bebê imediatamente. Agora. A qualquer momento, a mãe e o bebê podem morrer. Nós suspeitamos que esteja já num estádio avançado de pré-eclâmpsia e, como tal, a qualquer momento, algo de muito grave pode acontecer. Então nós perguntamos: mas como assim? Vocês têm a certeza? O médico olhou para o chão e disse assim: não temos a certeza. E nós ficamos assim: como é que é? É que metade da equipa médica acha que sim, a outra metade acha que não. Mas fomos a uma deliberação e achámos que o melhor era retirarmos já o bebê.
E nós, prontos, tudo bem, mas quais são os cenários, o que é que pode acontecer? Bom, se for o que estamos a pensar, devemos tirar o bebê imediatamente, porque se não tirarmos, os dois podem morrer a qualquer momento. Mas se retirarmos, os dois também podem morrer. No entanto, se eles ficarem, e for isso, certeza absoluta que é esse o desfecho. Ao fazer a extração do bebê, a mãe fica em risco de vida durante 2 a 3 dias ainda. E o bebê, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Não sabemos se já poderá estar afetado ou não. Só quando o retiramos é que vamos saber. Parece um filme, não é? Mas era aquilo que nós estávamos a ouvir do médico. E naquele momento, nós tínhamos que decidir se havíamos de retirar o bebê ou não. Acham que era uma decisão fácil? Os próprios médicos não sabiam o que é que estava a passar, não tinham a certeza e não concordavam uns com os outros. E havia o risco para a criança e para a mãe, quer ficasse, quer retirasse. Como é que nós podíamos tomar uma decisão? Naquele momento, a única coisa que me veio ao pensamento foi orar ao Senhor para pedir tempo para estar com Ele. Foi a única coisa. E eu estava a falar com o médico e ao mesmo tempo orar ao Senhor a pedir, dá-me tempo, para ao menos nós tentarmos perceber qual é a tua vontade. O médico olhou para nós, pousou as folhas na mesa e disse, está aí para vocês assinarem, preciso de uma resposta. E saiu. Naquele momento entra uma enfermeira para monitorizar a minha esposa, olha para nós e diz assim, posso-vos dar um conselho? E nós, claro que sim. E ela disse, sabem, já estamos a meio da tarde, preparem, não prepara para a cirurgia, muito provavelmente vai-se aproximar a hora da mudança de turno. Se houver a mudança de turno, a equipa da noite é metade da equipa de dia, e é muito arriscado fazer este tipo de cirurgias só com metade da equipa. Posso-vos dar um conselho? Façam antes amanhã de manhã. Naquele momento eu percebi que aquilo era a resposta a quê? À minha oração. E foi isso que aconteceu. E nós olhámos e ela disse, olhem, o que é que vocês acham? Nós, sim, claro que sim. E ela olhou para mim e disse, não se preocupem com nada. Eu vou falar com a equipa médica e vou resolver tudo. E fica para amanhã de manhã. Como é que vocês acham que eu estava-me a sentir naquele momento? Eu fui para casa sem saber o que é que haveria de fazer. Eu não sabia se haveríamos de fazer a cirurgia ou não. Acham que era uma decisão fácil? O próprio médico não sabia o que é que nós haveríamos de fazer. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tinha motivos ou não para estar ansioso? Tinha motivos ou não para estar preocupado? A vida da minha esposa e da minha filha estava em risco a qualquer momento. Durante este período em que ela esteve no hospital, teve um novo sangramento. Só mais tarde descobrimos que em cada um desses 2 sangramentos podia ter sido o fim. Porque foram 2 tromboses que ela teve na placenta. Naquela noite, eu fui com uma missão para casa. Perceber qual era a vontade do Senhor. E sabem o que é que eu fiz? Eu li este versículo. E eu li este versículo muitas vezes. E entre lágrimas, eu decidi fazer o que está aqui escrito. E o que é que eu fiz? Eu orei ao Senhor, eu supliquei que Ele mostrasse qual era a sua vontade,
E eu comecei a agradecer porque Ele ia dirigir tudo. E o que é mais extraordinário nesta experiência é o seguinte: Deus claramente me disse para fazermos a cirurgia e tirarmos o bebê. Só que havia um problema, é que Deus não me disse qual ia ser o resultado. Se a minha esposa ia sobreviver ou se o bebê ia sobreviver e estar bem. Mas sabem o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu considero ser um dos maiores milagres da minha vida. Aconteceu o versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Sabem o que é que diz o versículo 7? Olha, reparem o que é que diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A partir do momento em que eu percebi a vontade de Deus, isto aconteceu na minha vida. Naquele momento, por incrível que pareça, eu senti-me em perfeita paz e dormi a noite toda sem nenhum problema. Mesmo não sabendo o resultado final, eu sabia que estávamos a fazer a vontade de Deus. E eu podia continuar a história, não vale a pena, ainda tem muitos episódios. O que é certo é que eu não sabia o resultado, graças a Deus. A minha filha vai fazer 6 anos e não tem nenhum problema de saúde. A minha esposa sobreviveu, ainda é a minha companheira até hoje. Espero que seja durante muitos anos. Mas na realidade, irmãos, Deus não quer que nós saibamos como é que as coisas vão acontecer. Deus não quer que nós tenhamos as respostas todas. Agora vou responder à irmã. Deus não quer que a gente saiba exatamente o que é que vai acontecer, como é que vão os nossos problemas ser solucionados. Não é isso que Ele quer. Ele só quer uma coisa. Qual é? Confiamos nele. Eu não sei a resposta para a pergunta que me fez. Mas, por outro lado, eu sei a resposta para a pergunta que me fez. É nos agarrarmos ao Senhor, confiamos nele e Ele tem um plano para todos nós, individual para cada um de nós, e Ele vai resolver todas as situações, todos os problemas. Porquê? Porque as suas promessas não falham. Obrigado, Ruben. Espero que a pergunta tenha ficado respondida. Ok, nós tínhamos mais 2 perguntas aqui, depois ainda temos uma pergunta em casa. Tem que ser mais rápido, não é? Estou a ser muito lento. Mas foi bom, foi importante. Ok, temos aqui o Francisco. Ok, já agora, só para dar-lhe uma chega, eu gosto de citar coisas que a minha mãe dizia, e uma coisa que ela costumava dizer quando se falava em problemas que poderiam vir, ela dizia sempre: olha filho, quando isso vier já eu cá estou. Portanto, tranquilo. A minha pergunta é sobre Apocalipse 17. Okay. É um capítulo difícil, e a minha pergunta não é sobre nenhum versículo em particular, mas é sobre todos em geral, que é... O capítulo 17 do Apocalipse é difícil, porquê? Porque estamos a falar de profecias não cumpridas e temos que esperar para ver, ou porque o texto tem alguns pontos mais obscuros, e quais são os pontos que neste momento ainda oferece alguma dúvida, uma vez que há muita discussão à volta disto? Quais são os pontos assim mais obscuros e o que é que está por resolver ainda em relação a isso? Muito bem, obrigado pela pergunta. Acho que percebi a pergunta. Então é assim... no meu entendimento, só há um versículo do Apocalipse que nós não temos uma clara resposta, assim diz o Senhor. E não é no capítulo 17. É o último versículo do capítulo 13. O último versículo do capítulo 13, nós não temos uma resposta nem bíblica, nem de espírito de profecia, do que é que ele significa, e a interpretação clássica desse versículo está errada. Ok? De resto, todos os versículos do Apocalipse são perfeitamente identificáveis, ou biblicamente, ou pelo espírito de profecia. É verdade que alguns detalhes, não é, como é que eu ia dizer, não é nem doutrinas, nem coisas novas, mas há detalhes que só estão no espírito de profecia.
ok? Vou dar um exemplo muito concreto, que nós falamos quer ontem, quer hoje. A Bíblia fala que vai haver leis dominicais? Fala. Mas não diz... Aliás, além de falar nisso, diz que as pessoas vão ser enganadas? Diz, mas não diz como. E o Espírito de Profecia explica quais são os argumentos que vão enganar as pessoas. Estão a perceber? Não é novo, mas é mais detalhe. E como tal, o capítulo 17 da Apocalipse... Então, vou terminar antes o raciocínio. Ellen White faz silêncio em um versículo do Apocalipse e em vários de Daniel. Okay? Vários de Daniel. E então nós não temos um claro, assim diz o Senhor, digamos assim, em alguns versículos de Daniel, e neste versículo, pelo menos eu nunca encontrei uma justificação, de Apocalipse 13. Em relação ao Apocalipse 17, tudo está revelado neste momento, pelo menos pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Por isso não sei se está-se a referir a algo específico ou ao capítulo na sua totalidade. Às 7 cabeças, àquele dia, a hora e o ano, se isso se refere a uma data específica ou um período de tempo. Portanto, há discussões aí à volta disso. O Eri já não é, mas volta a ser. Pronto, eu agora estou a citar de memória, não é? Mas penso que sabes o que é que... Sim, é assim, não sei se temos tempo, provavelmente temos tempo, mas podemos abordar isso. E eu vou abordar, nos temas daqui para a frente, eu vou abordar, por exemplo, o versículo 12, os 10 chifres, os 10 reis, que ainda não receberam autoridade como do reis por uma hora como uma besta. Nós vamos falar deste assunto, por exemplo. Vamos falar do versículo 17, de vários dos que estão aqui. Se tivermos tempo, poderemos falar também do versículo 10 e o versículo 11, são aqueles que suscitam mais dúvidas. Do 12 vamos falar dele, que é muito importante, mas se calhar eu deixava isso para as mensagens seguintes, embora nós podemos abordar. Eu não me lembro se vamos falar do versículo 10 e 11, mas se quiserem, podemos falar sobre ele. Está bem? Obrigado. E tínhamos uma pergunta ali da Irmã Graça, não era? Há uma pergunta aí? É, ok. Então, temos aqui uma pergunta em casa e nós, assim, estamos bem, mas estamos, portanto... Já estamos a chegar ao tempo, não é? Temos aí uma pergunta. Então, irmão, eu vou só partilhar uma pergunta que tenho aqui e finalizamos com a pergunta do irmão, pode ser? Sim, está bem. Ok, então, nós já há um pouquinho recebemos aqui uma pergunta do Ricardo e ele pergunta como é que a Igreja organizada irá funcionar após os diferentes decretos entrarem em vigor? Ok, é uma excelente pergunta, é uma pergunta que me fazem muitas vezes. A resposta mais clara e direta é não sei. Essa é a resposta mais clara e direta. A mais completa é que isto é uma pergunta que me fazem em muitos locais onde eu vou. Quando é que eu tenho de sair da igreja? Ok? A resposta é nunca. Amanhã vamos falar sobre esse assunto. Ou seja, vamos falar de que quando as leis dominicais começarem a apertar a sério, o que é que vai acontecer à igreja? Esse é o tema de amanhã. O que é que vai acontecer à igreja? Quem vai ficar e quem vai sair, certo? Agora sou eu que vou falar, está bem? Não é o assim diz o Senhor, não é Ellen White, não é a Bíblia. E eu posso especular que, eventualmente, a igreja poderá vir a ser ilegalizada em alguma parte da história dos eventos finais. Sou eu a especular. Agora, por minha própria iniciativa, nunca chegará o tempo de eu ter de abandonar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Isso não existe. Porque isto é uma pergunta que me fazem vezes sem conta.
Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vamos ver amanhã em detalhe é que quando se cumprir a sacudidura final, vamos ler, é o tema da manhã, mas vamos ler Amós, capítulo 9, vamos lá. Portanto, nós amanhã vamos falar exclusivamente deste versículo, Amós capítulo 9, e se calhar vai responder em parte à pergunta. Versículo 9. Diz assim: darei ordens e sacudirei a nação de Israel, onde? Onde? Entre todas as nações. Em todo o mundo. Já repararam que as profecias relacionadas com os eventos finais falam sempre de quê? De todo o mundo. Mas tem aqui uma promessa maravilhosa, como se sacode o trigo do crivo. Agora reparem o que é que diz o resto do versículo. O que é que diz? Sem que caia trigo no crivo. Desculpem, sem que caia na terra um só quê? Grão. O que é que vai cair fora? O joio, certo? Ela não te explica e vamos ver amanhã exatamente o que é que isto é. Ou seja, mesmo durante a sacudidura, quem vai ficar na igreja são quem? É os verdadeiros filhos de Deus, são os escolhidos. Então, mesmo nesta altura, ainda temos uma instituição. Como é que ela vai funcionar? Não sei. Até quando? Não sei. É provável, e isto sou eu a dizer, que poderá chegar à altura em que a igreja será as nossas casas. Poderá chegar a essa altura. Mas não existe essa ideia de que então é agora que eu vou abandonar a igreja. Não, isso não existe. É aqui, porquê? Porque é esta igreja que vai levar o Evangelho a todo mundo. E Deus está à espera da sua igreja triunfante. Agora, o que é que isso quer dizer, Tiago? Eu não sei. Eu não sei exatamente os detalhes como vão ser, mas essa é uma certeza que nós podemos ter. Nunca vai chegar a hora em que nós, por nossa iniciativa... Temos que sair. E esse é o ponto mais importante. É verdade que pode deixar de existir a instituição. É verdade, eu não sei. Mas eu não me tenho que preocupar com isso. Tenho que preocupar que até lá é aqui que eu tenho que estar. E o movimento adventista, ele continua mesmo durante a crise, não é? Portanto, sim. O povo de Deus. Até a fase final, sim. Muito bem. Tínhamos aqui uma pergunta. Eu não sei se... O irmão tem microfone? É acerca de Apocalipse capítulo 13. A besta que subiu do mar, portanto. No versículo 3 é dito que, o profeta que diz que viu uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Aqui ele diz no passado, mas claro que isto ainda estava no futuro, não é? Porque isto era uma profecia. Sim. E que na sequência toda a terra se maravilharia seguindo a besta. E no capítulo 4 diz... Capítulo 4. Adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta. Está tudo no passado, mas na realidade é futuro. Porque Apocalipse 13 está-se a cumprir agora e vai continuar a cumprir-se. E, portanto, no versículo 4 é dito que adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E isto está tudo no futuro e está correto. Isto é mesmo futuro. E depois no versículo 5 é dito: foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfémias. E a seguir diz: e deu-se-lhe a autoridade para atuar, a minha versão diz para continuar, por 42 meses. Isto vem na sequência. Portanto, o dragão foi adorado
E ele deu poder à besta que proferiria blasfémias. Isto tudo numa sequência lógica. E depois, então, aqui, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio, ou 1260 dias. Há muita gente que diz que isto é o mesmo período de Daniel 7:25. Eu pergunto, é isto verdade? Ora bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que os tempos verbais em Apocalipse têm sempre um propósito. Sempre um propósito. E estão todos corretos. O que é que acontece? Nós temos que entender o contexto das várias visões do livro do Apocalipse. São 8 visões ao total. O livro do Apocalipse tem 8 visões. E todas elas têm uma estrutura profética e uma estrutura literária. E o que é que acontece? Lembram-se perfeitamente, porque é mais fácil de entendermos isto no livro de Daniel. Nas profecias históricas, elas começam no tempo do profeta e vão até o tempo do fim. Certo? É assim que acontece. Daniel 2, por exemplo, começa quando? Em Babilónia. A segunda visão de Daniel, igual, começa em Babilónia. Mas a terceira começa quando? Medo-Pérsia. Porquê? Porque Babilónia já estava no passado. Daniel já estava a viver na altura de Medo-Pérsia. Quando vamos para o livro do Apocalipse, nas profecias históricas, nós temos exatamente o mesmo. Começa na altura de João e percorre a história. Ok? Isto está válido para as 4 primeiras visões. Nas outras 4 são visões escatológicas, referem-se só ao tempo do fim. No entanto, no meio destas visões, existem outras situações adicionais que não se referem ao desenvolvimento daquela visão, mas está-se a referir a outras coisas. Então, como é que nós sabemos estes passados, presentes e futuros? Ele refere-se às alturas em que o tema central daquele capítulo está-se a desenrolar. Estão a perceber? Qual é o tema central de Apocalipse 13? São as leis dominicais. O tempo profético de Apocalipse 13 é algo que ainda está para acontecer. Ela fala que viu surgir uma besta, bem lá no passado, que é a besta que surgiu do mar. Depois, recentemente, em 1798, a segunda besta surge. Depois está a discutir o que é que foi feito pela primeira, que irá ser feito pela segunda. Então, para nós nos situarmos passado, presente e futuro, é na altura das leis dominicais. E na altura das leis dominicais, isto já está no passado. E por isso é que o texto fala no passado. Por exemplo, vamos olhar para aqui. Vi, versículo 3, como leu o irmão, vi que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Quando é que foi isso? 1798. Em relação ao tema central do capítulo, está no passado. Depois continua. Diz também que foi curada. Em relação ao tema central do capítulo, já está no passado. Então, certo, mas aí eu já não vou discutir consigo. Se foi curado ou não, não vou discutir. Mas quando estes acontecimentos se desenrolarem, quando forem as leis dominicais, com certeza que a ferida está curada. Porquê? Porque está implementado aquilo que ele queria fazer. Em relação teológica, se está curada hoje ou não, existe essa discussão, ok? E eu não sei qual é que está correta. Existe a discussão do Tratado de Latrão, se foi curado ou não nessa altura, mas na altura das leis dominicais podemos ter a certeza que está curada. Porquê? Porque foi posta em prática aquilo que é... Ela tem poder, não é? Exatamente, aquilo que é a formação da imagem da besta. E todos a vão adorar. Logo, está curada.
Ou seja, dentro do contexto desta profecia de capítulo 13, das leis dominicais, tudo isto então está no passado. Mesmo o período de 42 meses está no passado. E é assim que nós entendemos, por exemplo, no capítulo 17, se formos falar com os 10 reis, que falam com um já foram, é exatamente a mesma coisa. Se nós entendemos o tema central do capítulo, percebemos exatamente a que é que o Deus está a referir naquela profecia. Não sei se foi claro, mas os tempos verbais, eles são muito importantes na interpretação profética. Tempos verbais não. O passado, sim. Passado, presente e futuro são muito importantes. Okay. Muito bem. Nós vamos dar por concluída aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Ruben, por ter estado aqui connosco este tempo e obrigado eu. A todas estas perguntas. Peço desculpa se alguma coisa não foi claro ou tentei ser o mais claro possível. Vamos cantar o último hino, vamos terminar. Antes disso... Acho que ainda há mais uma pergunta para os vistos. Ainda há mais uma pergunta? Não, já não. Sobre a mesma coisa, mas pronto. Okay. Se calhar, então, irmão, força. Vamos, uma última pergunta. Bom, eu não quero insistir sobre a argumentação que já produzi, mas desejava fazer uma outra pergunta. Nós temos alguma ideia do tempo que vai durar a grande tribulação? Ok. E muito outra bem. pergunta. Será que entre a grande tribulação e o ministério do Anticristo há alguma relação? E há alguma duração para o ministério do Anticristo? Que é amigo da contrafação? Ok, muito obrigado. Isso já é outra pergunta diferente. Porquê? Porque existe neste momento muitas pessoas, especialmente online, que fazem a aplicação de certos períodos proféticos para o futuro. Ok? Então, existem períodos proféticos no futuro? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Sim. A própria Bíblia apresenta. A doutrina, por exemplo, do milénio é o que é? É um período profético. No futuro. Certo? São 1000 anos. Nós vamos ver nas próximas mensagens vários períodos proféticos após 1844. Por exemplo, Apocalipse 17 fala em alguns deles. Apocalipse 18 também fala. Então, existe profecias temporais após 1844? Existe. Durações de tempo. Não sabemos quando começa, nem sabemos quando acaba. Certo? Porque não há mais datas marcadas. Agora, o que o irmão está a dizer é a aplicação de profecias temporais que são apresentadas tanto biblicamente como no Espírito de Profecia, como já tendo acontecido, voltá-las a aplicar no futuro. Isso eu poderia estar aqui muito tempo a argumentar, mas eu não acredito nessas aplicações. Está bem? Porque há quem aponte 3 anos e meio para o futuro, por exemplo, para a altura da tribulação. Não encontrei até hoje nenhuma evidência bíblica ou do Espírito de Profecia que suporte essa visão. Não posso dizer perentoriamente que está errado, ok? Mas de tudo o que eu conheço, não há nada que suporte essa visão. E na minha visão, pode até ser perigoso nós associarmos isso. Porquê? Porque no início da tribulação saberíamos quando ela termina. E isso é um problema. Porquê que é um problema? Porque ela não é até muito clara, que só no final das pragas nós vamos saber quando as coisas vão terminar. Então, só nessa altura é que vamos saber. Eu não posso ter um período profético que me diga isso antes que isso aconteça. Fez sentido o que eu disse? Perceberam o que eu disse? Portanto, se eu só sei quando vai terminar umas semanas antes de acontecer, eu não posso ter um período profético maior que me indique quando é que isso vai acontecer. É pelo menos essa a minha visão, mas mais do que isso não posso alongar, está bem?
Muito bem. Ruben, nós vamos concluir. Queria só pedir-te assim, num minuto ou dois, já umas últimas palavras sobre este assunto que estamos a estudar, portanto, dos eventos finais e que ainda vamos estudar nos próximos dias. Quão importante é para ti esta temática? Tu já partilhaste que é uma coisa que tu aprecias muito, mas qual é a importância que tu vês de cada vez mais darmos atenção a este tipo de assuntos, particularmente estas profecias apocalípticas? Duas coisas que eu considero que são importantes. Primeiro, vivemos numa altura em que existe muita imaginação profética. E isto pode ser... eu disse isto com um propósito, mas é uma realidade. Nós vivemos numa altura em que, muito graças a redes sociais e etc., que podem ser instrumentos nas mãos do Senhor, não estou a dizer o contrário, mas que criam muita contra-informação. E neste momento, dentro do meio adventista, existe muita imaginação profética. Todos nós podemos tentar imaginar na nossa mente como é que as coisas vão acontecer. O que é certo é que isso deve ser assente no assim diz o Senhor. Quando eu tento ir para além do que está revelado, eu tenho um problema. Eu vou-vos dizer qual é o meu suporte, está bem? Acho que já disse isso ao Tiago hoje. Eu tenho 2 livros que para mim são 2 preciosidades. É o Comentário Exaustivo de Daniel e Apocalipse de Ellen White. Provavelmente nunca ouviram falar desses livros. Primeiro porque esses livros não existem em português e depois porque já não são editados há mais de 50 anos. Mas estes livros são uma preciosidade porque tem todos os versículos de Daniel e Apocalipse e tem tudo o que está escrito do Espírito de Profecia relacionado com cada um desses versículos. E como eu disse ao bocado, não disse onde, mas como eu disse ao bocado, só há um versículo do Apocalipse que não está lá comentado, que é o último versículo do capítulo 13, e existem vários de um capítulo de Daniel que não está. De resto está lá tudo a explicar o que é. Por isso não temos que inventar nada. Está tudo lá explicado. E esse livro é aquilo que complementa o meu estudo. Sempre que eu encravo em algum lado, vou lá ver. E se nós basearmos a nossa posição profética naquilo que está escrito, então nós estamos no caminho certo. Eu vou-vos dar um exemplo. A mensagem que eu falei hoje de manhã não quer dizer que aquilo seja exatamente assim como nós vimos hoje de manhã. O objetivo da mensagem de hoje de manhã foi mostrar o que é. Já existe tecnologia que permite controle total. Porque isso é uma profecia bíblica, o controle total sobre as pessoas e o controle total sobre comprar e vender. Antes não existia a tecnologia, mas hoje existe a tecnologia. Agora, se vai ser exatamente assim, ou se ainda vai ser outra coisa ainda mais evoluída, eu não sei. Mas se nós nos restringimos àquilo que está escrito, na minha opinião, é o caminho seguro para nós não entrarmos em imaginação profética. Por outro lado, nós também já falámos naquilo que é uma profecia que eu considero muito importante, que é, se possível for, até enganaria os escolhidos. Porquê que não é possível enganar os escolhidos? Já pensaram nisso? Porque os escolhidos vão saber quais são os argumentos que vão ser utilizados e vão saber exatamente quais são os eventos finais. Se eu sei a história antes que ela aconteça, posso eu ser enganado por ela? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então é aqui que entra a importância da profecia. É que eu só posso estar preparado para os eventos que estão a acontecer se eu souber os eventos que vão acontecer. E por isso, para nós hoje, mais do que nunca, como diz Ellen White, o livro de Daniel e Apocalipse merecem o nosso mais atento estudo. E não é por acaso, é porque nós realmente vamos precisar. Muito obrigado, Ruben. Nós vamos concluir com um hino, o hino 274. Eu convidava toda a gente a levantar-se, vai fazer-nos bem também. E vamos cantar o hino 274, Firme nas Promessas. Querido e bom Pai, estás nos altos céus. Firme nas promessas acabamos de cantar.
Ó Senhor, as tuas profecias encaixam-se perfeitamente naquilo que acabamos de cantar, Senhor, porque as profecias são promessas. Promessas tuas, bom Pai. Porque tu, antes que as coisas acontecem, tu já nos revelaste o que ia acontecer, Senhor. E a tua palavra não muda e não falha. Por isso, bom Pai, quando tu dizes que algo vai acontecer, nós podemos ter a certeza absoluta que vai acontecer. E por isso aí se revela o grande amor que tu tens por mim, o grande amor que tens pelo Tiago, por cada um de nós que está presente aqui hoje, por cada uma das pessoas que nos estão a assistir online. Tu manifestas o teu amor nas tuas promessas e nas tuas profecias, bom Pai. Tu não queres que nenhum de nós se perca, mas queres que cada um de nós esteja firme em pé quando tudo isto acontecer. Ó Pai, ajuda-me a estar pronto. Ajuda-me a fazer parte deste grupo, destes escolhidos. É verdade, bom Pai, que tu predestinaste todos, mas muitos não vão querer. Ajuda-me hoje a decidir fazer parte do grupo, que não só vai levar o Evangelho a todo mundo, mas vai estar pronto para as cenas finais deste planeta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela vossa presença aqui. E para aqueles que estão aí em casa, a Dani ainda vai deixar mais alguns anúncios. Uma boa tarde.